Oi! O vídeo de hoje fala sobre a premiação do Oscar, a premiação talvez mais famosa de todo mundo, do universo do cinema, mais especificamente do cinema de Hollywood, o cinema norte-americano, e que é uma premiação que acaba virando um parâmetro, principalmente para o grande público, para definir o que é bom ou o que não é, ou o que vale a pena ser assistido até em alguns casos e o que não vale a pena. Só que essa premiação, ela é uma premiação essencialmente capacitista, ela é essencialmente uma premiação racista, ela é essencialmente uma premiação excludente, mais do que nada. Aí você pode já começar me perguntando, ué Alice, mas uma premiação, por definição, não deveria ser excludente? Excluir de uma lista alguns indicados para premiar poucos. Concordo, afinal não dá para premiar todos os filmes do mundo, por excelência. Mas o caso do Oscar é uma coisa que o buraco vai mais embaixo e cada ano que se passa eu me pergunto se ele é realmente um parâmetro bom e um parâmetro de qualidade, um sinônimo de qualidade, de excelência no fazer do cinema. O Oscar foi criado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas lá em Hollywood no ano de 1927. Ele vai fazer um século em breve, mas a primeira premiação só aconteceu de fato em 1929. Nos anos seguintes, na década que veio, foi que se tornou realmente uma grande premiação com muitos convidados e foi quando começou essa coisa do estrelismo, das estrelas começarem a tirar fotos, começaram a usar um tapete vermelho, principalmente as mulheres, eram vestidas de maneira bem exuberante, bem importante. Então começou a se criar ali uma cultura de grandeza. E o Oscar, no caso os fundadores do Oscar, fizeram questão de que essa premiação, assim que ela começou a ganhar popularidade por meio de revistas e boletins nos jornais, eles decidiram que seria muito útil que essa premiação fosse televisionada. O Oscar começou a ser televisionado e aqui no Brasil, a primeira vez que ele foi televisionado foi no ano de 1970, pela TV Tupi. O Oscar é uma premiação que funciona por categorias. As categorias são basicamente divididas em três, que são as categorias de atuação, de performance, as categorias principais, no caso, que é melhor diretor, melhor roteiro, roteiro adaptado, melhor atriz, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante. Existem as categorias técnicas, que aí elas vão analisar os efeitos especiais, os efeitos de som, a mixagem de som, formato, fotografia, maquiagem, enfim. O problema é que a premiação do Oscar, ela não é exatamente uma premiação que eu, Alice, eu não uso mais como um parâmetro para dizer se um filme vai me agradar ou não, ou se eu vou assistir um filme apenas porque foi indicado ou ganhou a estatueta ou não. Por quê? Porque, naturalmente, sendo uma premiação que foi criada em 1927, repito, dentro de um contexto onde a América do Norte e os Estados Unidos da América ainda estavam passando, sempre passou, na verdade, por altos conflitos sociais, culturais, ela é uma premiação que, por ter sido criada por pessoas de privilégio que estavam ali com o dinheiro para fazer produções grandes de filmes, ela reproduz uma série de estereótipos, uma série de coisas que são muito danosas e prejudiciais, não só para o cinema em si, para o ato de fazer cinema em si, como também para a sociedade no geral, porque o Oscar, na verdade, ele veio desse ímpeto de tornar a sociedade um receptáculo para entender um pouco de cinema, um receptáculo dos pormenores do cinema, vamos dizer assim. Ou seja, o objetivo era fazer com que as pessoas achassem que tivessem o poder de entender o que seria bom e o que seria ruim. Só que, para começar, isso é uma ideia bem discutível.
As formas de se fazer cinema são diversas. Filmes que são experimentais e eles não têm um objetivo de ter uma narrativa linear, de começo, meio e fim, onde o fim é um fim que tudo se junta e tudo fica bem e o mocinho beija a mocinha. Não, existem filmes que não vão caber dentro dessa caixa. A narrativa de um filme, ela tem que ter lógica, sentido e estrutura muito bons. O que o Oscar faz, ou os votantes da academia muitas vezes acabam fazendo, é que, em nome de preservar uma tradição que estruturalmente e de certa forma, até eu acredito, gostaria muito de acreditar que de maneira ingênua e quase que subliminar, eles privilegiarem, no caso, narrativas brancas, eu creio que, por conta disso, eles não conseguem enxergar a qualidade de outras produções. Uma hashtag que ficou muito em alta nos últimos anos, inclusive, foi a hashtag criada pela April Reign, que é uma advogada, produtora e escritora lá dos Estados Unidos, e a hashtag é Oscar So White, ou Oscar Tão Branco. Essa hashtag surgiu pela primeira vez em 2015 e desde então a própria Academia de Cinema vem admitindo os seus erros, vem fazendo notas explicando que no passado sim privilegiou produções brancas, de diretores, elenco e equipe brancas. E não só isso, ela disse, a academia falou que até esse ano agora de 2021, ela está implementando novas maneiras de aumentar a diversidade dentro da sua premiação. Em 2015, a Ava DuVernay, que é uma diretora estadunidense, ela dirigiu o ótimo filme Selma, que conta a história de Martin Luther King, um pedaço, dessa história, e ela foi também completamente esnobada, mostrando que o Oscar, além de ter um problema racial, ele tem também um problema de gênero. E se eu fosse listar aqui todas as diretoras que já tiveram trabalhos extremamente relevantes e queridos pela crítica, que não foram nem sequer indicadas, e se foram, não ganharam, realmente daria trabalho, porque foram muitas. Existe uma matéria da BBC que fala sobre como você ganhar um Oscar. Eu acho essa matéria sensacional, porque fizeram um compilado desde 1972 de todo mundo que ganhou nas categorias principais de atuação, todos os atores e atrizes, para encontrar o padrão. E o padrão é muito claro. O primeiro ponto dessa lista é que o ator geralmente tem que representar uma pessoa real, ou seja, de um filme baseado em fatos reais. Quase 19% das pessoas que ganharam o Oscar representaram pessoas reais. Isso denota uma coisa meio preocupante. Por quê? Porque seria, teoricamente, muito mais fácil você julgar a atuação de algo que já aconteceu, porque você pode ter referências de fato para buscar ali e comparar trejeitos, comparar figuração, maquiagem, esse tipo de coisa. E diferente de um personagem que é criado do zero da mente de um diretor, de um roteirista, ali você não tem exatamente um parâmetro para dizer que está fidedigno ou não. Com pessoas reais isso não acontece. Você realmente consegue ter uma comparação ali muito próxima. E dentro desse ponto de pessoas reais, as mulheres também ganham nessa categoria quando representam, principalmente em relação à mudança física. Quando elas apresentam uma mudança física muito grande, e é como se os julgadores, é como se os membros da academia encontrassem ali uma perseverança de colocar a aparência física por trás e colocar a determinação com o trabalho na frente. Outro ponto que foi levantado é deficiência. 17% dos atores que ganharam em categorias principais de Oscar, sendo essa porcentagem maior dentre os homens, representavam algum tipo de pessoa com deficiência. E isso é muito triste. Isso é triste porque, no final das contas, isso reforça duas coisas. Que pessoas com deficiência não devem estar na grande tela e sim, sempre precisam de alguém para representá-las, elas não podem falar por elas mesmas, e também as formas que são representadas essas deficiências, que muitas vezes são apelativas e são dentro de roteiros onde toda a história se baseia dentro do conceito de pena. Você tem que ter pena deste indivíduo, você tem que ver a luta desse indivíduo, só por existir esse indivíduo sofre, e é quase como se fosse um fetiche do sofrimento. E dentro dos ganhadores homens, 13% representavam homens em posição de poder.
grandes magnatas, grandes governantes, aí já entra naquela categoria também de representar pessoas reais, ou seja, o homem na posição de poder e as mulheres ganham como coadjuvantes nesse tipo de filme, sempre com o papel de assistente, amantes ou até mesmo de prostitutas. O Oscar, ele está aqui para reforçar os estereótipos da sociedade, a gente sabe disso, que isso não é criado da noite para o dia, a premiação não vai fazer isso simplesmente por ser, mas ao mesmo tempo a gente sabe que também tem espaço para mudança, porque existem várias outras premiações que não agem necessariamente nesse tipo de padrão. Além de tudo isso que eu falei, o Oscar é problemático porque, na verdade, na categoria de atuação, desde o fatídico ano que nossa Fernanda Montenegro perdeu para Gwyneth Paltrow, existe uma forte tendência a premiar atores que têm campanhas bem-sucedidas. O que são essas campanhas? As agências desses atores começam a promover o filme, mais especificamente trechos e partes onde aquele ator aparece, e começam a fazer uma divulgação. Sabe quando o político te dá santinho? É tipo isso. Para aqueles que votam na academia, ou seja, você tem ali um membro de 300 pessoas e eles começam a divulgar para essas 300, 400 pessoas o trabalho daquele ator X ou Y. E foi isso que aconteceu de uma maneira inédita naquela época com a Gwyneth Paltrow, e quem financiou isso, inclusive, foi Harvey Weinstein. O mesmo Harvey Weinstein que está preso, quer dizer, né? Mais ou menos. Mas que foi acusado de assédio sexual e abuso sexual por ser um grande magnata da indústria, né? Que ele tinha uma produtora que era muito forte e ele usava dessa posição de privilégio e poder para poder fazer o que ele quisesse com várias mulheres e também com vários diretores abusando da sua moral, interferindo no processo criativo. Ou seja, na minha humilde opinião, o Harvey é uma boa representação do que é a academia de cinema. Eles gostam de filmes com um teor adulto, eles gostam de representar pessoas que estão em posição de poder ou então pessoas que estão em posição de opressão, mostrando o sofrimento como se fosse um troféu. Você sofre, mas você dá a volta por cima e não importa que o sistema e que a vida é uma merda, porque você vai dar a volta por cima aqui nesse filme bonitinho, entende? Uma outra coisa que me incomoda particularmente no Oscar é porque existe uma categoria de filme estrangeiro. Parasita, pela primeira vez, desafiou essa categoria porque ele é um filme da Coreia do Sul e ele ganhou as categorias que não são de filme estrangeiro também. Ele levou filme estrangeiro e também levou melhor direção e melhor filme, o que é algo importantíssimo. Por quê? A partir do momento que você coloca uma categoria para filmes do mundo inteiro para competirem entre si, levando só uma estatueta, você quer dizer mais ou menos que eles são farinha do mesmo saco, quando não são. Existe uma grande diferença entre o cinema brasileiro, o cinema tailandês e o cinema chinês. Eu sei que esse vídeo vai parecer muito agressivo, talvez, e eu sei que talvez muitas pessoas possam entender: nossa, mas você não gosta do Oscar? Não é que eu não gosto. Para mim é interessante. É interessante e eu gosto de assistir a premiação, todo ano eu assisto, tudo mais. E o que se pode fazer? O que se pode fazer é simplesmente assistir filmes. Assista filmes de preferência de outros lugares do mundo, porque o Oscar privilegia a América, os Estados Unidos da América. Assista filmes nacionais. Se você gosta de um filme, ou acha que esse filme é bom, simplesmente continue achando. Não é porque ele perdeu um Oscar ou não foi indicado que ele é automaticamente ruim.